Olá, tudo bem? Que prazer falar com você novamente. Você não sabe a minha satisfação de estar aqui fazendo esse vídeo para vocês, para os profissionais e para as empresas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, Agradecer a todos os nossos inscritos. É uma honra, saber aí que o nosso canal está começando com o pé direito, onde nós temos aí mais de 100 inscritos. É um prazer saber disso, né? É uma satisfação. Esse canal, muito mais do que é, desenvolver temas, mas também é para melhorar a performance tanto dos profissionais como também das empresas. Então, é uma honra e eu quero agradecer nesse primeiro momento nossos inscritos. Tá? Muito obrigado pela confiança desse canal. Segundo, eu queria reforçar o que é esse canal, né? O Jimenez Qualisafety. O Jimenez Qualisafety eu vou propor aqui nesse canal, nos meus mais de 30 anos na área de gestão de riscos, na área de gestão ocupacional, convivendo com grandes áreas de recursos humanos, né? E ainda somando experiências com várias empresas, eu quero jogar isso na rede. Eu quero compartilhar isso com você. Então, o objetivo desse canal é isso, da gente somar. Eu acredito nisso. Eu acredito que nós temos que somar esforços para uma empresa melhor, para um profissional melhor, para um Brasil melhor. Eu acredito nisso, eu acredito na ciência, eu acredito nas pessoas bem treinadas, bem capacitadas. Eu acredito nisso, eu acredito num produto final de qualidade. É esse o propósito desse canal. Se você quer melhorar, trocar informações, aperfeiçoar as suas ferramentas, porque veja, essa história de falar para mim que eu já sei tudo, isso não existe. Isso não existe. A pessoa que acha que já chegou ao ponto máximo começa a perder. Hoje, os profissionais, seja de qualquer área que for, é um eterno aprendiz. Ou seja, você tem que estar aprendendo a cada tempo. E principalmente sendo humilde para aprender, não só com os grandes mestres, mas também com as pessoas humildes. Aprendemos a cada dia. Não subestime as pessoas pelo cargo que elas ocupam. Muitas dessas pessoas têm cargos pequenos nas empresas, mas grande sabedoria de vida. E isso é importante para um líder, para um chefe, para um encarregado. Ok? No tema de hoje, eu vou passar uma parte do treinamento que eu abordo pelo Brasil todo, que é um curso já famoso para nós, que é o curso de chefia e liderança. É um curso importantíssimo, necessário a todas as empresas é necessário. E esse treinamento, eu vou passar para vocês alguma coisa que eu vi ali interessante para a gente estar debatendo isso. Então, hoje, o tema do nosso vídeo é como andam os relacionamentos interpessoais nos locais de trabalho. Como isso é hoje? Então, eu queria, inclusive, fazer assim um panorama sobre como anda a saúde das empresas. Como é que anda a saúde das empresas? A saúde emocional das empresas. Como é que é isso? Que nós vamos abordar muito sobre saúde das empresas, né? Antes da gente falar da saúde dos funcionários, que é um outro tema, né? Mas como anda a saúde das empresas? Também é um tema que nós vamos abordar. A sua empresa, ela é doente, ela está quase doente, ela está enferma, ela está em coma. Como é que anda a sua empresa? Quais os remédios necessários para a sua empresa voltar a ter uma saúde? Você vai precisar de antibióticos, você vai precisar de cirurgias, você vai precisar de quimioterapia. Como é que é isso? Então,
nós vamos estar abordando todos esses temas. Eu queria falar disso e dizer como é o clima organizacional da sua empresa. Quando eu falo empresa, eu estou falando de fazenda, comércio, indústria, em geral, hospital, empresa. Tá? Como é que anda a saúde da sua empresa? Que também poderíamos fazer aqui um paralelo. Como anda a saúde, a convivência dos seus familiares na sua família? Como são os relacionamentos seus com os seus familiares, com os seus filhos, como com a sua esposa? Como é que é isso? Então, é quase similar. Às vezes você vive o inferno na sua casa e transporta tudo isso para a sua empresa. E às vezes vice-versa. Pega o inferno que você vive na empresa e leva tudo para a tua casa e descarrega tudo aonde? Na esposa e nos filhos. Então, eu quero abordar com vocês hoje esse tema importante. Então, absorvendo exatamente isso, eu queria abordar como é que é isso. Como é que os setores se falam na sua empresa? Você tem uma empresa ou você tem dentro dela várias outras? Que às vezes é isso, né? A pessoa trabalha na empresa e se preocupa com o seu mundinho só. O meu pedacinho. O resto que se exploda. Eu fui contratado ou contratada para apertar parafuso. Mas você não está vendo que está tendo reclamação lá dos clientes? Isso não me interessa. O que é importante para mim, o que eu fui contratado é para apertar parafuso. O resto que se exploda. Ou seja, se isso acontece, se a sua empresa tem esse mal onde as pessoas se fecham no seu mundinho e não se preocupam com o redor, isso é um mau sinal. Por quê? Mostra que a pessoa está sendo, está trabalhando apenas para ela, né? Não está preocupada com a imagem da empresa, com o todo, que é isso que é importante. Né? E quando você tem isso, né, e quando surgem os problemas, surgiu um problema. Não foi comigo, também não foi comigo. Não foi. Todo mundo tira da reta. Todo mundo tira da reta. Quando você tem uma empresa onde tem várias empresinhas dentro, onde cada funcionário tem o seu mundinho particular e que se exploda o resto, quando acontece uma reclamação, um retrabalho, não aparecem os culpados. Por quê? Porque o problema não foi meu, o problema não fui eu. Né? E aí, para quem que sobra? Todo mundo tira da reta, vai sobrar a reta de quem? Da empresa. Veja, trabalhar numa empresa é comprometimento. Eu trabalho na cervejaria X e bebo cerveja da cervejaria Y. Como é que pode isso? Eu trabalho na empresa de refrigerante YT e bebo refrigerante da empresa WY. Como é que pode isso? Cadê o comprometimento? Né? Como é que isso se dá? Você realmente tem essa interação com a sua empresa? Comente aí para mim. Quero conversar com você também. Logo vamos fazer lives, hein? Não agora. E com várias ações, vários trabalhos agora. Inclusive, fiz essa pausa aqui para a gente falar, tá? Mas logo, logo vamos falar pessoalmente, sim. Eu quero conversar com você pessoalmente. Comente aí como é. Não precisa dizer o nome da empresa. Não quero saber. Não quero saber nome de nenhuma empresa. Mas se você quiser desabafar, pode colocar. Como é o relacionamento aí no seu local de trabalho? Como é o seu dia a dia, ok? Uma outra questão. Como são as comunicações da sua empresa junto aos trabalhadores? Que às vezes eu recebo ligação, Jimenez, o pessoal está escrevendo na porta dos banheiros. O que eu faço? É simples. Coloque um flip chart ou coloque uma cartolina com papel para que eles escrevam não na porta, mas na cartolina. Pô, Jimenez, mas por quê?
Porque eles querem falar com vocês. Falta comunicação, e quando não tem comunicação, a pessoa tem que escrever em algum lugar. Parede, né? Porta. Por quê? Porque não está tendo comunicação. Qual é o canal? O canal seu de comunicação com os trabalhadores. Quando o trabalhador quer falar com você, como é que faz? Você atende o trabalhador? Ou o trabalhador tem medo de ir no recursos humanos? Tem medo de ir no departamento pessoal? Como é que funciona isso? Então, você precisa ter canal. Canal para saber o que a fábrica fala, o que a empresa fala. Cadê? Cadê os seus feedbacks? Trabalhei numa empresa multinacional e na reunião o meu gerente falava: se alguém disser, eu vou fazer uma pergunta, como estão as ocorrências na fábrica? Quais são as notícias? Quais são os problemas? Se eu fizer essa pergunta e todos que estão sentadinhos ali tomando café me falar, chefe, está tudo perfeito, sem problemas, Jimenez, eu mando todos embora. Por quê? Não há empresa sem problema. Existem problemas, e a gente precisa saber abordar os problemas, ir de frente aos problemas. Conhece a parábola do sapo? Eu uso muito isso. Você pega um sapo e joga água quente nele. Se você pegar o sapo e jogar água quente, o que vai acontecer? Ele vai pular, não vai? Ele vai pular. Mas se você pegar o sapo, colocar ele numa aguinha morna e for esquentando a água devagar, fazendo um tipo de um banho-maria, o que vai acontecer com o sapo? Ele vai se acostumar com isso e provavelmente vai vir a morrer também. Cozido, vai morrer do mesmo jeito, de forma lenta. O que acontece com as empresas? As empresas acabam se acostumando com os problemas. Isso é normal, isso faz parte. Isso é perigoso. E nós temos que tirar as empresas e profissionais da área de conforto. Você precisa mexer com essas pessoas. Isso não é normal. Isso que está acontecendo não é normal. Nós estamos nos acostumando com os problemas. Olha a doença que eu falei lá no começo. Isso é uma doença. É uma doença. Tá? Então, o que eu quero colocar para vocês? A comunicação, ela é muito importante no local de trabalho. Eu sempre falo que os chefes encarregados, os caciques, em geral, os chefes, gerentes, supervisores, têm que saber, se comunicar com a fábrica. Uma coisa é a rádio peão. O que é a rádio peão? A rádio peão funciona 24 horas. Se você for numa empresa, qualquer que seja, as informações estão passando na rádio peão 24 horas por dia. Rádio peão funciona de tudo que você possa imaginar. E como é a comunicação do encarregado? A comunicação assertiva da empresa. Saiu a rádio peão dizendo, vai ter facão. Lembram-se dessa frase? Muito comum aí, né? O que é o facão? Olha, vai ter demissões. Escutei que vão mandar embora meia dúzia. A fábrica está fervendo, mas precisa ter a voz do encarregado para tranquilizar. A voz, isso é boato, pessoal. Não vai ter nada disso. Nós vamos fazer uma redução da carga horária, tá? Porque teve uma queda de produtividade, nós vamos reduzir, mas vamos manter os trabalhadores. Essa questão, a comunicação é muito importante. A comunicação entre a empresa e os trabalhadores, né? Essa forma de interagir é muito importante. Porque quando você não tem comunicação eficaz, as pessoas pensam em problemas e fantasmas. Muitas vezes, esses nem existem, mas elas ficam pensando nos fantasmas. Então, a comunicação, ela é extremamente importante e extremamente necessária. Uma empresa que não se comunica,
Uma empresa onde não transmite, inclusive, a comunicação, ela vai muito mais além do que apenas o relacionamento, uma data festiva ou um comunicado para a fábrica. Ela vai muito mais do que isso. A comunicação é mostrar aos trabalhadores como andam a, as vendas, por exemplo. Como é que estão as nossas vendas? Como estão os nossos produtos? O nosso nível de produção? Atingimos metas? Atingimos metas? As metas estão sendo cumpridas? Tem PR? Tem participação dos resultados no final do ano? Tem! Onde está escrito isso? Tem mural? Só tem um mural. Né? Tem gráfico? Tem alguém que abastece esse mural, esse gráfico, dando aos trabalhadores a dimensão da onde nós estamos indo, né? Estamos tendo retrabalho, estamos perdendo clientes. Como estamos? O trabalhador quer saber como anda o navio. Como é que está o Titanic? O Titanic está andando bem ou ele está entrando água? Como é que é isso? Então, esses são algumas informações. É a comunicação da fábrica. Nós temos que fazer o trabalhador estar extremamente interativo, extremamente junto com nós. Né? O trabalhador ele tem que estar para e passo junto a nós. Isso é fundamental. Se o trabalhador não tiver com a gente nessa sintonia, o que acontece? O trabalhador não sabe se a empresa está indo para um bom caminho, se não está indo para o. Então, o trabalhador tem que estar presente, tanto na alegria da empresa, como nos problemas também. A empresa está desenvolvendo, está com alguns problemas de devolução de mercadorias, o trabalhador tem que sentir na pele também isso. Opa, né? Eu não posso ficar no meu mundinho, eu preciso saber do todo. Escuta, o meu mundinho tá ótimo, mas os outros aí, nós precisamos conversar, pessoal. Precisamos nos unir, né? Empresa ganha, ganha todos. Empresa perde, perdem todos. Essa é a máxima do negócio. Então precisa ter essa união. Eu sempre falo aqui uma análise do que é mais importante nas empresas. Você ter uma empresa como se for como um time ou uma empresa como se fosse uma equipe? O que você acha melhor? Você ter um time ou você ter uma equipe? E aqui eu vou fazer aqui uma distinção do que é uma coisa do que é outra. Numa equipe, você pode ter os melhores profissionais, o melhor engenheiro, o melhor CEO, o melhor encarregado, o melhor contabilista, o melhor tudo que você possa imaginar. É uma equipe. Isso não significa que você vai vencer o jogo, que às vezes o que está faltando é você ter um time. Um time é aquela frase: um por todos, todos por um. Num time, muitas vezes, você não tem o melhor, mas você tem o mais participativo. E o que ganha o jogo é a união de todos. Vamos fazer aí uma visão sobre o futebol, times de futebol. Às vezes você monta esquadrão de times, não é assim? Só craques, 11 craques. E esses 11 craques não chegam a campeonato. Ganha um jogo ou outro, mas campeonato que é bom, não ganha. Hoje mesmo, mas eu tenho 11 craques. Você não tem um time, você tem uma equipe boa, ok? Mas do outro lado, o cara tem um time. Não são 11 craques, mas tem um lema: um por todos, todos por um. E acaba ganhando. Por quê? Porque acaba, às vezes, o centroavante cobrindo o lateral, ou às vezes aquele cara que é ponta esquerda vem no meio defender. Ou seja, tenta ajudar a defesa e a defesa às vezes vai para o ataque. Forma-se um time, às vezes até o goleiro vai cabecear a bola na área. Não é assim? É um time. Nós temos que ter uma empresa, um time. Um time, um por todos, todos por um. Esse é o grande segredo do negócio.
essa união, sabe? Ganha a empresa, ganha os funcionários. Perde a empresa, perde os funcionários. Não é só o meu mundinho que tá bom. Meu mundinho tá legal. Pô, Gimenez, eu trabalho lá na folha de pagamento, tá ótimo. Ninguém tem reclamação. Mas a empresa tá entrando água. Você não está preocupado? Não, não estou preocupado de mesmo. O negócio é o meu mundinho. Eu estou preocupado aqui. Não é isso. Tá? O objetivo é todos se doerem pelos problemas. Posso ajudar? Esse é o segredo. Cara, você está indo mal na auditoria de ISO. Por que você está indo mal na auditoria? Você está tendo muitas anomalias, não é? O que eu posso fazer para te ajudar? Esse é o objetivo de um por todos, todos por um, ok? Então, uma outra questão que eu queria abordar, que também a gente fala muito em nossos treinamentos de chefia e liderança: medidas corretivas, medidas disciplinares. Como é que isso é aplicado na empresa? Quero dizer para vocês, já ganhamos ações na justiça por medidas disciplinares implantadas. A empresa tem que fazer o seu papel. Eu sempre falo que distribuir carta de advertência não é isso que eu estou dizendo. Não é para transformar os encarregados em guardas de trânsito, aplicando multas. Não é isso. Não é isso. O que eu quero dizer é que quando ocorre, existe todo um círculo que tem que ser seguido. Implantar medidas corretivas ou medidas disciplinares tem um programa a seguir. Por isso que eu quero que vocês tomem cuidado com os enlatados. O que é os enlatados? A pessoa vem lá atrás de uma empresa, lá, uma coisa que deu certo, e tenta implantar na sua e é um desastre. Não funciona isso. Tá? Por experiência que eu tenho, não funciona. As medidas disciplinares, os programas têm que ser adequados à realidade da empresa. Muitas vezes, para você chegar numa medida disciplinar, você tem outras etapas a seguir. É um diagnóstico que você faz. Que às vezes a empresa começa a copiar uma coisa da outra e vira aquele enlatado. É o mesmo caso da questão aí dos riscos psicossociais, né? Inclusive foi prorrogado para o ano que vem. Eu tava vendo ali como estava acontecendo, né? As pessoas vendendo questionário, vamos aplicar questionário na fábrica, vamos perguntar como é que está o clima, vamos fazer. Meu, o que é isso? Que absurdo é esse? Isso é um absurdo. Primeiro você tem que ter um diagnóstico da fábrica. Não é assim. Ah, mas é o software, já tem isso, Gimenez. Isso já é uma coisa de praxe. Eu já vou soltar a minha pesquisa. Eu já vou fazer a minha matriz de risco em cima disso. E aonde vai dar isso? Essa é a pergunta que eu quero dizer. Lembra-se quando nós comentamos o nosso canal? Qual é o objetivo de um profissional de uma consultoria de gestão de riscos, de segurança no trabalho, de recursos humanos? É apenas para cumprir a lei? É para cumprir a legislação. É só por isso? Ou qual é o mapa mental do negócio? Nós temos que ter um mapa mental. O que isso vou. O que esse programa que eu vou implantar vai me impactar lá na frente? Então, nós temos que avaliar essas questões. O mapa mental é importante. Toda vez que alguém vier vender alguma coisa para sua empresa, olha, eu tenho aqui um programa de cargos e salários. Tá, mas vamos fazer um mapa mental? Como é que funciona cargos e salários numa empresa? Como é que eu vou dar o peso para cada cargo? Como é que eu vou fazer o desenvolvimento da carreira dos trabalhadores? Qual é o controle que eu vou fazer disso? O controle desse cargo? Aonde eu quero que ele vai chegar? Quais as metas que eu vou colocar para esse cargo? Como é que funciona? Qual é a avaliação? Então, veja, nós temos que ter um mapa mental do negócio e não pegar enlatados por aí e querer implantar na sua empresa. Não vai dar certo. Não dá certo. Porque cada empresa tem uma entidade, cada empresa é individual.
Cada empresa tem uma forma de encarar as coisas. E você primeiro precisa exorcizar, às vezes, os espíritos negativos que rondam a empresa antes de querer comprar um remédio. Você precisa fazer a empresa transpirar e encontrar os caminhos certos, primeiros para os problemas primários. Então, é muito importante que a gente tenha cuidados na hora de implantar programas. Muito cuidado com isso, tá? Então, nós tivemos aí, recentemente, o canal de denúncias da CIPA, né, com relação aos assédios morais e sexuais. Logo, logo vamos falar sobre isso, tá? Que é uma outra questão aí muito séria, tá? E aí teve depois, consequentemente, os riscos psicossociais, que também é uma questão muito séria. Há um conflito, uma confusão absurda sobre isso. Muitas empresas querem vender produtos, querem vender seu software, sem saber se isso vai dar resultado ou não, apenas para cumprir a obrigatoriedade. Não se faz mapa mental, e aí sabe Deus aonde vai caminhar isso. Muitas vezes, fazer um questionário apenas por fazer é você jogar um balde de gasolina num foguinho que está começando, e a gasolina acaba de virar um incêndio. Precisa tomar muito cuidado com isso, pessoal. Eu vejo que há uma grande intenção sobre vender produtos, mas eu não gosto disso. Tá? Eu acho que cada empresa tem que se ouvir e dar para a empresa o que ela realmente necessita, ok? Então, medidas disciplinares é muito importante. Como vamos implantar isso na empresa? Existe um programa, tá? Existe um programa de medidas disciplinares e vai das cartas de advertência. Como se aplica uma carta de advertência? De que jeito? Qual é a forma? Qual é o objetivo de você dar uma carta de advertência ao trabalhador? Como é que se aplica um dia de suspensão? 2 dias de suspensão? E chega-se a justa causa, artigo 482. Como é que caminha nessa estrada? Tá? Então, existem maneiras de você fazer isso. Existe um programa. Agora, se você perguntar para mim, Jimenez é necessário? Muito necessário. Eu já fui indagado pelo juiz numa ação. Jimenez, eu vejo que a sua empresa é maravilhosa. A empresa aí que você está dando consultoria, eles têm tudo, Jimenez. Tem tudo. Mas eu quero ver com você o seguinte: por que que. Eu quero que você me mostre a mágica. Como é que você faz os trabalhadores usarem EPIs? Porque a gente sabe que o trabalhador não usa, Jimenez. O que vocês fazem de diferente? Então eu disse a excelência. Excelência, na empresa, aplicamos medidas disciplinares. Não acredito. Sim, excelência. Está nos autos? Sim, excelência. Várias cartas, suspensões. Ok. Cumprir o que a NR6 diz. Que não basta você treinar, não basta você comprar, não basta você fazer programas, não basta nada disso se você naquele item não fazer cumprir. Quem cabe, quem cabe a fazer cumprir? A empresa. Então, você fez tudo certinho, só que você não faz cumprir, entendeu? Eu me lembro de uma ação que eu fui perito de reclamação trabalhista, já tinha ganho a ação, já tinha ganho praticamente, a perícia foi ótima. No final, o perito muito astuto, muito inteligente. A hora do café, sabe naquela hora que acabou a perícia? Aquela hora que acabou a perícia, nós estamos tomando café, sabe aquela hora? Então, estava ali tomando um café e tal. O perito falou assim: porra, Gimenez, vocês estão de parabéns aqui, hein, cara? Eu falei: então, você vê aí, o pessoal usa EPI, tudo certinho. Então, aí, o teu encarregado aí, eu queria parabenizar teu encarregado, Gimenez. Queria saber, quero que o senhor me fala, como é que é a mágica que o senhor faz aí dos trabalhadores usarem EPIs? O que os senhores fazem diferente? E aí que veio o meu balde de água fria. O encarregado falou assim: pior que eles não usam, né? A gente vira as costas e eles não usam.
perdi a ação. Essa fala, o perito carregou nos autos. A empresa treina, fornece, faz programas, porém não aplica a medida disciplinar e ninguém usa equipamento de segurança. Perdi a perícia na hora do café. Então, o que eu quero dizer para vocês? Nós precisamos preparar os nossos encarregados. Nós precisamos preparar quem é chefe. Quando você vai colocar o cara para ser chefe, não é só dar para ele o jaleco de chefe. Ele tem perfil para ser chefe? Ele está preparado para ser encarregado? Como é que funciona isso? Tá? Então, precisa saber. Você é Brasil ou Itália? Eu tinha um grande gerente, que ele falava para mim assim: Gimenez, você é Brasil ou Itália? Eu sou Brasil, 100%. É isso que eu quero ouvir do encarregado. Você é Brasil ou Itália? Ou você é Brasil e Peru, qualquer que seja. Não, eu sou mezzo a mezzo. 50% empresa, 50% funcionário. Não serve. Não funciona. Ou você é a empresa, ou você não é a empresa. Nossa, Gimenez, aí não, Gimenez. Pelo amor de Deus. É assim mesmo. Para ser chefe, para ser encarregado, tem que matar no peito. Você mata no peito, distribui o jogo, ou você só tira da reta? Qual é o tipo de encarregado que você é? Opa, não é comigo, esse não é comigo. Não, 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 pelo amor de Deus. Você é esse encarregado? Ou você é aquele que assume? Esse é o diferencial, tá? Medidas disciplinares são necessárias, são importantes, precisa acontecer, ok? Mas tem a forma de isso ocorrer. Da mesma forma que os elogios. Como é que estão os nossos elogios? Como é que nós elogiamos os nossos funcionários? Nós damos feedback? Como é que a gente faz a entrega de um novo cargo? Como é que a gente passa para ele uma carta que ele teve aumento salarial? Como é que é feito isso? Como são os elogios? Como são as campanhas motivacionais? Eu tenho um programa chamado Funcionário Exemplo, muito importante, aonde a gente, através de escolhas dos próprios funcionários, nós entregamos uma medalha. Uma medalha. Essa medalha tem um peso, não é brinde, é merecimento. Como é que se entrega essa medalha? Tem toda uma liturgia para isso. A gente faz um evento para entregar isso. E a gente fala algumas palavras ao funcionário. Essa medalha que você está levando no peito mostra o exemplo que você foi. Com o passar do tempo, essa medalha vai amarelar, vai perder esse brilho, vai perder o dourado, pode até criar ferrugem, mas o mérito dela jamais vai ser esquecido. Quando você se aposentar, estiver velho, cabelo branco, e você colocar o seu neto no colo, ele vai perguntar: o que é essa medalha? E você vai dizer para ele do exemplo que você foi, da pessoa que você foi, e aí você recebeu aquela medalha. E aí você vai ver o seu neto ou seu filho com os olhos cheios de lágrimas, orgulhoso de como você foi. E esse é o legado da vida, aonde a gente tem que passar para todos a nossa cadeia, o que a gente foi como profissional, o que a gente foi como gente. Isso é um peso, é um reconhecimento. Dar uma medalha de honra ao mérito vale muito mais do que um aumento salarial. Mas como você implanta isso, que é o diferencial? Os elogios, a forma da gente interagir. É a mesma coisa na nossa casa. Como é que é na sua casa? A sua esposa faz um bolo esperando que você agradeça ela. Você agradece? Você nunca agradeceu a sua esposa por nada? Você nunca disse, olha, que gostoso? Ou você só critica? Como é que é o relacionamento com seus filhos? Você elogia? Você sabia que os seus filhos adoram receber um feedback seu? Você sabia que o seu filho espera um elogio seu? Você sabia que a sua esposa trabalha também para ouvir alguma coisa sua? Você sabia disso? Não, Gimenos, eu não tenho esse estilo.
Comece a fazer, tá? É importante. A gente tem que se elogiar de vez em quando. Massagear o ego faz é bom, cara. É bom. Precisa. Usa essas, começa a fazer com que o teu filho tenha vontade de falar com você e não medo, tá? Você tem que interagir com ele. Então, ele foi mal no boletim, tirou nota vermelha, você arrebenta ele. Ele tirou nota boa, ele não fez mais que obrigação. É assim? Essa é a vida mecânica? A sua esposa se esforçou para deixar a casa gostosa e deixar ela é, bonita para você chegar, você não fala nada. A sua esposa se preparou, fez o cabelo e você não fala nada para ela. É importante você, como chefe da família, falar alguma coisa para tua equipe ou para o teu time. O que é que você quer ter na sua casa? Uma equipe ou um time? Um por todos, todos por um. Tá? Então, fazer os elogios faz parte da nossa vida. Tá? E o último tema que eu queria abordar, eu sei que esse tema, os relacionamentos interpessoais, locais de trabalho, é, eu tenho muita coisa a dizer, tá? Mas eu sei que também você tem tempo para ouvir. Então eu quero passar algumas coisas e a gente nos próximos vídeos vamos falando mais. Eu já fiz curso de chefia e liderança, já dei treinamentos em várias empresas, tá? Já fiz treinamento de 8 horas, já fiz treinamento de 16 horas e já fiz treinamento de ficar internado em hotel chamado grid gerencial 30 dias. 30 dias com chefes encarregados dentro de um hotel, com psicólogos, fazendo treinamentos, jogos, e uma imersão, e uma hipnose, uma série de coisas. Já fiz grandes trabalhos, com grandes psiquiatras, inclusive, já fiz. Tá? Inclusive, tenho grandes aí amigos psiquiatras que já desenvolvi treinamentos junto com eles, para níveis de comando. E todos esses treinamentos são fundamentais. O grande feedback, quando você dá um treinamento desse, é você falar o seguinte: Jimenez, o pessoal fez o treinamento com você os trabalhadores sentiram diferença no chefe. Como assim? Pô, o cara não falava nem bom dia, Jimenez, agora ele está falando bom dia, boa tarde, como é que tá? Posso ajudar? Então, já melhorou alguma coisa, Gimenez. Os caras, pelo menos, têm educação. Tem educação, tinha. Falavam palavrões, não tinham postura de chefe. Gimenez já melhorou bastante, viu? Porque parece que o cara veio outro. Ele mudou o foco. Ele estava caminhando por uma estrada que ele não tinha a dimensão do que é ser um chefe, do que é ser o encarregado. Então, eu fico muito grato de saber que o treinamento está dando resultado nessas empresas. E quero dizer uma coisa para vocês: treinamento é necessário, obrigatório. Mas, lembre-se de uma coisa: treinamento aplicado de forma errada é pior. É a mesma coisa do que você dar uma quimioterapia numa pessoa que está bem. A quimioterapia vai matar. Ou você tomar um remédio para uma situação que não tem nada a ver com você. Quando você está aplicando o treinamento na fábrica, os trabalhadores estão com as artérias abertas, esperando receber de você o quê? Ensinamentos. A pessoa tem que sair do treinamento melhor do que entrou, e não pior. Quando o treinamento é errado, quando o treinamento ele não agrega valor, pelo contrário, ele bagunça a cabeça dos trabalhadores, é pior. E o efeito é difícil para reverter. Muito cuidado. Existe também uma liturgia, existe um programa. Tudo na vida, pessoal, precisa de procedimento. Sabe o que é procedimento? Procedimento. Como que se dá treinamento numa empresa? Como é que funciona isso? Às vezes você vai dar treinamento na empresa, você chega lá, você é contratado, você chega lá, tem água para o palestrante? Nem água para o palestrante tem. O data show está lá, está instalado, não tem data show. Você já avisou de todos os recursos audiovisuais que você precisa, mas a empresa não está nem aí.
Nem as cadeiras dos trabalhadores foram colocadas. Veja, olha o pecado que você está fazendo, a bagunça que você está mostrando aos seus trabalhadores. Muito cuidado com a imagem, muito cuidado com a imagem da empresa. Eu tenho muita preocupação com isso, sabe? A imagem da empresa, daqueles encarregados. Nós vamos falar em outros vídeos como está o espírito de cada encarregado, né? Motivar. Como é que você está hoje? Você não está nem aí se a empresa caminha para um lado ou para o outro? Como é que você encara esses desafios? Depois nós vamos, num próximo vídeo, falar sobre isso. Esse vídeo, eu quis demonstrar para vocês alguns pecados que existem aí nas empresas. Eu chamo de pecado. Pecado. O pecado, ele tem várias. Ocorrem vários problemas no pecado. Você tem perda de produtividade. No pecado, você tem aumento das reclamações trabalhistas. Passivo trabalhista ocorre em algumas vertentes, principalmente quando você contrata mal e demite mal. Quando você tem esses dois gargalos funcionando de forma errada, o passivo sobe. Tá? Que mais? Então, tem uma série de situações que os pecados acabam denegrindo a imagem. E o pior dos pecados é quando você perde o talento. O que é o talento? O talento é aquele profissional que você demorou um tempão para fazer ele. Investiu em treinamento, investiu em várias situações. E por você cometer vários pecados, ele perde o amor à empresa. O amor, sim. Se você falar para mim assim, Jimenez, mas ninguém trabalha por amor. Engana-se você. Tá? O amor, tem um gráfico do amor, inclusive, né? Como é que está o gráfico do amor? O gráfico do amor faz você perder o talento. E você perde o talento para um concorrente. Que hoje, mão de obra pronta não existe. Não existe mão de obra pronta. Então, o que você tem que fazer? Pensar talentos dos concorrentes, assediar esses outros talentos e trazer para a sua empresa. Isso faz parte da vida. O que faz o talento não sair da sua empresa é o amor, por incrível que pareça. Porque tem muitas pessoas que saem da empresa e falam assim: Jimenez, eu era feliz e não sabia. Aqui eu ganho mais, mas eu sou infeliz. Lá, Jimenez, tinha uma união. Lá, Jimenez, tinha uma comunicação. Eu era visto, o patrão me via. Aqui eu sou um número, Jimenez. Estou triste, depressivo. Viram só? O gráfico do amor. Como está o gráfico? Nós fazemos vários gráficos, né? Estratificação de dados, vários, né? Mas como está o gráfico do amor? Como está o gráfico do trabalhador amar a empresa? De mesmo você já viu isso? Já viu. Já vi trabalhadores amar a empresa. Amar. Ele ama a empresa. Aquilo faz parte da vida. Faz parte da vida. Quando ele sai, às vezes depois de muitos anos que ele aposentou, ele pede, por favor, para voltar e ver os seus companheiros e almoçar, às vezes, no restaurante, para matar saudades de tanto amor que ele tem. Não é fácil você ter aí, você trabalhar anos numa empresa e depois você fazer o desligamento. Então, eu quero dizer que o gráfico do amor é muito importante. E é esse gráfico do amor, com um programa forte de gestão, faz você também não perder o talento. Tá? Então, assim, o que eu quero colocar para vocês é que as coisas não ocorrem por acaso. Tá? Uma empresa, às vezes, fala: Jimenez, eu estou com a empresa doente, minha empresa tem vários problemas. Você tem que fazer um diagnóstico correto, verificar quais são. Eu já fiz diagnóstico de 3 níveis: diretoria, nível de comando e chão de fábrica. É um trabalho de imersão. E só depois disso que eu vou aplicar o meu plano de ação. E se meu plano de ação ainda não estiver legal, nós vamos rodar o PDCA. Não é assim que se faz? Usando as ferramentas da qualidade? Que você é hoje tem que ser melhor do que você foi ontem. Melhoria contínua. Não é assim? Eu quero finalizar mais uma vez e agradecer a você.
Se você gostou desse nosso vídeo de hoje, para mim é uma satisfação. Eu estou à disposição sua, se você quiser me mandar um e-mail, se você quiser me falar, mandar uma mensagem, estou à sua disposição. Estamos juntos, tá? O meu objetivo nesse canal é esse, mostrar a vocês o que eu faço e dar para vocês ferramentas, ou, se você já tem essas ferramentas, aprimorar essas ferramentas. É esse o meu objetivo, porque eu acredito que todos juntos, que não existe competição e existe mercado para todos os trabalhadores. Eu acredito em um por todos, todos por um. Esse é o meu lema. Tá? Então eu quero agradecer a você. Se você puder se inscrever no canal, dar uma força, eu agradeço. Nós temos aí muita coisa a debater. Eu vou trazer aqui os meus filhos futuramente. Eu tenho uma filha psicóloga, tenho um filho advogado. Nós vamos também abordar assuntos da área, da esfera legal, da parte psicológica. Enfim, nós temos aqui um canal aberto voltado à gestão, a recursos humanos, à segurança do trabalho, programas da qualidade, enfim, a todo esse programa que abrange os trabalhadores, os profissionais, para melhorar a empresa, para melhorar a imagem da empresa. E se você tiver algum assunto que você gostaria que eu abordasse aqui, fique à vontade, coloca nos temas e a gente vai estar abordando. Eu falei, eu tenho muita história para contar. São 35 anos de janela, 35 anos de estrada, aonde a gente vai. Inclusive, hoje estamos aprendendo, né? Aprendemos a cada dia. Cada dia, cada nova empresa é um grande aprendizado para nós. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Eu estou à sua disposição. Um beijo para todos vocês que estão me ouvindo e até a próxima, se Deus quiser. Se inscrevam no meu canal e dê um like aí para fortalecer esse canal. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau.